E uma regra que mudou recentemente foi quanto à opção do regime de tributação. E eu queria que tu explicasse o que mudou nessa regra. O que tem de diferente agora sobre a tributação dos fundos de previdência? Então, no caso, né, Arthur, acho importante, né, explicar, né, para a galera aí, para o público, como que funciona o regime de tributação, né, antes da alteração, para o pessoal também poder se contextualizar e entender, já que é um assunto um pouco mais delicado. E aí, no caso, né, como que funcionava antes os regimes e os modelos na Previdência? Você, quando começava uma Previdência do zero, você era obrigado, né, a optar por um modelo, que poderia ser tanto PGBL quanto VGBL, e junto a isso você tinha que optar por um regime de tributação também, que podia ser progressivo ou regressivo. E aí você era obrigado a escolher isso no início, quando você começava. Basicamente o que mudou nessa regra nova, né, é que agora você não é mais obrigado a escolher o regime de tributação junto. Então você vai ter que escolher ali no início o modelo, ou PGBL ou VGBL, e aí o regime de tributação você pode escolher a partir do momento do primeiro resgate, tá? Então, no momento que você for fazer o primeiro resgate, que pode ser daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos ou 30 anos, aí você vai escolher o regime de tributação, que é o regime que vai seguir ali dentro da sua previdência, tá? E aí, uma dúvida até legal também, que a galera sempre pergunta, né? Ah, mas e eu que já tô com a previdência ali há 20 anos do Banco do Brasil, por exemplo, e não tive essa opção lá no começo. O que dizia, né, nessa nova lei, nessa nova regra, que isso também vai valer para as pessoas que já possuíam previdência antes, tá? Antes dessa nova regra começar a valer, porém só para quem nunca resgatou. Então ela vai seguir ali a mesma linha para quem está começando agora, só que para as pessoas também que já tinham. Então, quem já tinha previdência no banco aí, às vezes há 10, 15, 20, 30 anos e nunca fez um resgate, e às vezes está ali numa tributação progressiva, por exemplo, né, que a gente acaba não recomendando muito ali para a maioria dos nossos clientes, eles vão ter essa opção de, quando eles forem fazer o primeiro resgate, né, de uma parte ou do valor total, eles optarem pelo regime regressivo, por exemplo, caso, como eu falei, né, eles estejam no regime progressivo. Tá bom? Certo. Antes a regra, só para fazer a comparação, a regra, como tu disse, tinha que escolher antes e tinha uma possibilidade de mudança, né? Que eu não lembro se era da regressiva para progressiva ou se era o contrário. Ainda tinha uma possibilidade, só que tu não podia voltar depois, né? Isso, exatamente. Então, no caso, né, a única mudança que era permitido dentro de previdência privada, quando a gente fala de tributação, era alterar de progressivo para regressivo. E aí o inverso nunca foi permitido e vai continuar não sendo, pelo que eu vi, tá? Pelos artigos que eu já dei uma olhada, até no que eles postaram da nova regra, nova lei, eu vi que quem não optou, né, pelo progressivo e acabou fazendo o regressivo desde o começo, Sim, não vai ter essa opção de mudança. Essa opção de mudança vai só existir realmente para quem estava lá no banco meio esquecido, no progressivo há bastante tempo. E qual que é a grande diferença, né, a grande sacada nessa nova regra? Se esse cara que estava ali largado há 10, 15, 20, 30 anos no banco, no progressivo, se ele fosse resgatar agora, provavelmente ele acabaria pagando a alíquota mais alta de 27,5%. O que vai ser bom, né, que essas pessoas vão conseguir alterar agora de progressivo para regressivo. E aí não vão perder todo esse tempo de contribuição. Porque antigamente, se eu pegasse um caso desse, né, e falasse, ó, vamos alterar para regressivo, aqueles 10, 15, 20 anos que ele contribuiu, iriam começar zerado, digamos assim, na questão do tempo. E aí ele começaria na alíquota mais alta do regressivo, tá? Era assim que era antigamente. E aí, com essa regra nova, esse cara que às vezes iria acabar perdendo nessa questão de tempo e de imposto, ele vai ter um ganho, porque se ele nunca resgatou, ele estava lá há 30 anos com a Previdência, agora ele vai poder fazer o primeiro resgate, uma parte ou todo, resgatando tudo em 10% de imposto no regressivo, por exemplo. Então vai ser algo que vai ser bastante benéfico para uma grande parte aí de clientes que hoje, infelizmente, né, não tiveram uma boa assessoria lá no começo ou estão um pouco mais abandonados ali no banco. E aí ressaltar também a importância, né, de ter uma assessoria de investimento, de ter um especialista de confiança, né, que consiga transmitir ali os conhecimentos e explicar também, né, essas novas regras, essas novas dinâmicas que estão sendo alteradas aí nessas questões de investimento, para o cliente poder tomar a melhor decisão ali e não ser lesado, né, com essas novas regras, tá?
Ô, Gustavo, de um jeito muito superficial, pode-se dizer que a tabela progressiva é o imposto de renda que é retido na nossa fonte de pagamento, que é aquele que a gente pede há 15 anos para que seja reajustado pelo governo, que vai de 7 e pouco até 27,5, e a regressiva seria da renda fixa, que quanto mais tempo, menos você paga. Só que a da Previdência, ela é diferente, ela reduz mais do que a da renda fixa, né? Eu queria que tu explicasse com mais detalhes como é que funciona cada uma e principalmente essa diferença de regressiva da renda fixa para regressiva da Previdência. Perfeito, perfeito. Então, quanto à questão da progressiva, né, você já matou ali a charada logo de cara, funciona mais ou menos como é o imposto ali de um CLT mesmo, então ele começa ali numa alíquota de 0, na verdade, tá? E aí depois vai para 7,5, 15, 22,5 e a mais alta é o 27,5. A diferença ali é que tem essa alíquota 0 dentro do progressivo. Uhum. E como que funciona, né, para você entender em qual alíquota você tá? Cada alíquota, né, a de 0, a de 7,5, 15, cada uma tem um valor. Então, a de 0 é até 22.847 por ano. A de 15, por exemplo, é de 33.919 até 45 mil. E a de 27,5 é de valores acima de 56 mil por ano, tá? E aí, para você ver onde que você tá, né, dessa tabela, se você tá acima de 56, onde que você tá, você sempre soma, né, a sua renda bruta anual tributável, que normalmente é quanto você recebeu sendo CLT ali de forma bruta, mais o valor resgatado da Previdência. E aí, essa soma, né, tudo anual, vai dar um valor e você vai ver a partir desse valor onde você se encontra da tabela. No caso, se o cliente ele tem como renda, né, ele ganha acima de 56 mil por ano de renda bruta anual, ele mesmo resgatando R$1 da Previdência, ele já vai estar automaticamente na alíquota mais alta, tá? Então, até por isso que a gente acaba não recomendando para 99% dos casos a tabela progressiva, né? Porque a Previdência é um produto mesmo de longo prazo. Então, por isso que a regressiva acaba encaixando bem melhor, tá? E até pontuar aqui uma coisa legal, né? É que uma coisa que eu tô vendo aqui no mercado, que a gente está virando cada vez mais o foco, é essa tributação progressiva para clientes menores de idade, tá? Então, é uma coisa um pouco mais nova, que não é tão abordada ainda, tá? Mas eu acabei fazendo bastante previdências para filhos de clientes, né? Pensando em eles utilizarem com 18 anos. Então, qual que é o grande lance? A gente abre uma conta de menor de idade, tá? Com o pai ou a mãe como responsável legal, responsável financeiro da conta, e a previdência é direto na titularidade do menor. E aí, no caso, o menor, até ter 18, 19, 20, 21 anos, provavelmente ele não vai ter renda. Mesmo que ele esteja ali estagiando, ele ainda vai sair na declaração de imposto de renda dos pais como dependente. E aí, no caso, como a renda dele é 0, vai ser somado só o valor resgatado da Previdência. E aí ele pode resgatar 22.847 por ano de forma isenta, tá? Essa é uma jogada que eu tenho feito bastante para os nossos clientes, né? E qual que é a lógica que eu uso ali mais ou menos, né? Que para valores, né, acumulados até 100 mil, 80 mil, para quando ele tiver 18 anos, que ele pode usar para pagar uma faculdade, comprar um carro, fazer uma viagem, eu sugiro a progressiva. Por quê? Porque eu vou dar um exemplo. Ele vai juntar 80 mil, mais ou menos, até com 18 anos, com 15 anos a gente faz um resgate, por exemplo, de 22.847, 16 mais 1, 17 mais 1, e, por exemplo, 18 liquidaria a posição. E aí ele conseguiria ter um investimento ali que era seguro, que traz uma boa rentabilidade nesse período ali, né, que ele ainda é uma criança, é um menor, e ainda vai conseguir ficar isento no imposto de renda, tá? E aí, só fazendo uma adendo também, que tem uma regrinha do progressivo que ele sempre cobra 15% na fonte, independente da alíquota que você tá. E aí o valor é reajustado, né, tanto para você pagar o que falta, quanto o governo te restituir na próxima declaração de R. E aí eu tenho certeza que vai surgir essa pergunta, né, mas meu filho que é menor não declara imposto. E aí como que vai fazer nesse caso? Nesse caso, né, o filho sai como dependente na declaração do pai. E aí todo esse ajuste é feito na própria declaração de imposto de renda do pai, tá? Ou da mãe, quem for responsável financeiro, quem for responsável ali pelo imposto de renda, tá?
Sobre esse 22 mil e tanto que tu falou, que tu tem de cabeça ou não tem de cabeça? 22.847. Isso. Isso é o ganho de capital ou é o valor resgatado? Não, isso é o valor resgatado no ano. O valor resgatado no ano. Isso. Por ano ele poderia resgatar aí 22.847. Então, por isso que eu faço essa conta, né, de até 80, 100 mil, para também não fugir muito do escopo. Porque já peguei casos de clientes que iriam acumular algo ali em torno de 300 mil, 400 mil para o filho quando não tivesse 18 anos, e aí a progressiva não faria sentido, né, porque o filho não teria que ter renda até 30, 40 anos de idade para poder resgatar todo esse valor. Então, no caso, o que a gente sugere daí? Quem sabe, né, fazer uma parte travando mais em curto prazo ali para quando ele fizer 18 no progressivo, e aí uma parte que a gente pode fazer no regressivo com o restante do aporte que ele faria, né, mas aí pensando mais para o longo prazo mesmo, quando chega ali até os 30 anos, o cliente, o filho, né, o cliente pode utilizar desse valor, né, que está na regressiva voltado mais para o longo prazo, com um imposto menor, para comprar uma casa, fazer alguma coisa nesse sentido mais para frente. E aí, até mesmo também alguns casos que eu já peguei, do cliente pegar e falar, eu vou querer resgatar os 300 mil, por exemplo, quando meu filho tiver 18 anos mesmo, porque ele vai querer fazer medicina, ou pode querer. Então, aí nesse caso, o progressivo deixa de ser interessante, e a gente acaba recomendando o regressivo mesmo. Por quê, né? Até explicando já um pouco do regressivo, voltando naquela pergunta, o regressivo ele começa em 35% de imposto, e a cada 2 anos ele abaixa 5%. E aí, no caso, né, quando ele passa de 10 anos, ele entra em 10% de imposto, que aí, né, seria esse o benefício até comparado com a questão da renda fixa, porque na renda fixa, você ficar o máximo de tempo, você vai chegar até 15, e aí na Previdência a gente consegue chegar até 10, né, tem essa vantagenzinha de 5%. E aí um detalhe importante também da regressiva é que cada aporte tem seu próprio prazo de tempo. Então, um aporte que eu fizer agora em 2024 só vai entrar em 10% em 2034. E se eu fizer um aporte ano que vem em 2025, só em 2035 ele vai estar em 10% de imposto, tá? Então, é muito comum que chegue ali no final do período, né, 10, 15, 20, 30 anos, e você tem ali uma parte do saldo já em 10%, e até se você fez alguns aportes mais recentes, né, nos últimos anos, tenham valores ali em 15, 20, 25, 30, às vezes até 35. Mas o importante é que a maior parte do saldo já vai estar normalmente em 10, 15% de imposto, que são alíquotas mais reduzidas, tá? E aí até por isso que a gente acaba recomendando o regressivo, nesse caso aí, quando o cliente vai fazer uma previdência para o filho e vai acabar acumulando um valor ali um pouco maior, tá? E aí, pela nova regra, digamos que eu fiz contigo essa estratégia de colocar para minha filha, por exemplo, e com 18 anos ela vai resgatar. Mas chega lá nos 18 anos e eu fiz bem o meu papel de educar financeiramente a minha filha e ela diz, não quero, eu quero deixar, eu não quero usar agora, eu quero deixar já pensando no meu futuro. Nesse momento eu posso trocar para regressiva? Nesse momento não, né? E aí, no caso, o que eu aconselharia, né? Como você não vai resgatar agora, a gente vai deixar, por exemplo, como progressivo, porque nessa regra nova, o que vale é o tempo que você ficou lá e não necessariamente o regime de tributação que você escolheu. E aí, né, lembra que eu falei que no primeiro resgate você faria a opção pelo regime de tributação? Então, lá na frente, quando ela fosse resgatar, ela teria a opção de falar, ó, tô realizando meu primeiro resgate, que depois de 30 anos, por exemplo, e eu vou optar pelo regressivo e não pelo progressivo, tá? Até porque, nesse caso, né, pela regra nova, ela não teria mais obrigatoriedade de, no começo, ter optado pela progressiva, entendeu? E aí, isso ficaria mais para a questão dos clientes que já tinham previdência, né, antes de janeiro desse ano, que foi quando saiu, né, essa nova regulamentação, e já tem a previdência ali há mais tempo, e também nunca resgataram, né? Aí eles poderiam fazer essa manobra, como eu falei, tá?